TV Amnésia é o programa mais chapado do seu YouTube. A TV Amnésia não é um programa tão somente de humor. A TV Amnésia também presta serviço à sociedade, ao trabalhador. Sairemos aqui do bar da Amnésia e vamos direto para o programa Show Mais, com a apresentação do ícone do jornalismo brasileiro, Darcio Arruda, comentar sobre 13º salário. A TV Amnésia, para nós, trabalhador é coisa séria. TV Amnésia, o programa mais chapado do Brasil! Da minhoca de metal que corta as ruas, da minhoca de metal, como um concorde apressado, cheio de força, que voa mais pesado que o ar. E o avião do trabalhador. My brother. Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Opa, e não é que sou eu mesmo? E acabei de chegar. Cheguei agorinha. E mais uma vez o nosso auditório surpreende nessa semana que muita gente viajou, muita gente esticou. Boa noite, boa noite. Quem pôde saiu na sexta-feira. Lembra-se? E até agora não voltou. É verdade, tem gente que emendou tudo. Tá mandando cartão postal. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite, Brasil! Boa noite! Está no ar o Show Mais número 1559. Sem churumelas, é isto mesmo. Em nossa milésima quingentésima, olha como é que é estranho, milésima quingentésima, 59ª edição, nós vamos falar sobre o 13º salário. Gratificação de Natal. Pela lei, todo empregado, incluindo aí o rural, o de safra, o doméstico, o avulso, ou seja, todo mundo tem direito a uma gratificação no final do ano. Para falar sobre esse assunto importantíssimo, aí a gente adentra um pouquinho para o 13º, para o salário mínimo, aliás, vai ser muito interessante também abordar esse aspecto. Esse assunto vai interessar muito a você, trabalhador, viu? No painel, Alexandre Lignos, consultor financeiro. Nós estamos recebendo também o doutor Cristiano Gonçalves, advogado e consultor trabalhista, e Evanilda Rocha, consultora e coach financeira. Que tema hoje, hein? Olha, o assunto hoje é muito sério. Ligue aí para o seu vizinho, ligue para os seus parentes. Nós vamos falar sobre o 13º salário. Vou aproveitar e vou cumprimentar todas as emissoras da rede. Nós estamos indo para o ABC, para São Paulo, que é o canal 14 da NET. Muito boa noite. E nas seguintes cidades onde tem uma TV Mais. TV Mais de Americana, TV Mais de Niterói, TV Mais de São Gonçalo, TV Mais do Rio de Janeiro, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Mugimirim, Mogi Guaçu, Araras, Hortolândia, Rio Claro, Sumaré, TV Mais de Piracicaba, canal 15, hein? Nós somos o verdadeiro 15 de Piracicaba e o Sul, todinho fechado com a rede. TV Mais de Porto Alegre, TV Mais de Florianópolis, TV Mais de Curitiba, uma das mais recém-inauguradas, a TV Mais de São Carlos, a cidade da tecnologia, a vocês da UFSCar, da USP, é a cidade que transpira educação, muito boa noite, e a mais novinha, que foi inaugurada agora no dia 15 de outubro, que é a TV Mais Distrito Federal. Em Brasília diz... E diz o quê? Diz o quê?
19 horas e 38 minutos. Bom, gente, é o seguinte, o Portal TV Mais tem o seguinte número. Ligue para cá, 021, se você estiver fora de São Paulo, 021 11 7423 2006, opção número 1. Faça qualquer tipo de pergunta sobre o 13º salário. Nesta primeira passada, a gente apresenta cada um dos nossos convidados para que os nossos amigos de casa possam ter uma ideia da visão, da especialidade, da abordagem de cada um que aqui está. Vamos para o nosso segundo convidado, que é o Dr. Cristiano Gonçalves, advogado e consultor trabalhista. Dr. Cristiano Gonçalves, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença também e sua abordagem inicial sobre a figura do 13º salário. Boa noite, Décio. Décio, satisfação estar aqui no seu programa. Me sinto honrado. O 13º salário, né, é uma conquista do trabalhador brasileiro. Começou com uma prática liberal do empregador na década de 40, de 50. Aí o governo achou interessante em 1962, que veio com a Lei 4.090 de 62, né? Lógico, gerou impacto naquela década na economia de maneira positiva, no comércio. Só que, em contrapartida, o empregador ele teve que sofrer com 2 folhas de pagamento do mês de dezembro, né? E depois, com a Constituição Federal de 88, ganhou-se a extensão desse direito ao trabalhador doméstico, ao trabalhador rural, ao trabalhador avulso, e até hoje está aí, né? O brasileiro pode se considerar privilegiado por ter esse direito contido na legislação trabalhista. Hoje se fala muito em acabar com esse direito, mas muito difícil. Acredito que esse direito será de todo o trabalhador brasileiro pelo resto das nossas vidas. Comenta-se a boca pequena em acabar com o 13º? Comenta-se, né? Não mas sabendo disso, estão querendo... Eu acredito que deve ser alguma estratégia de governo, de política, né? Mas eu acho muito difícil. Hoje está contido numa cláusula pétrea da Constituição Federal, no artigo 7º, né? Então é muito difícil acabar com isso, né, Dácio? Ele já está direito do englobado, trabalhador, digamos assim, nos proventos, né, anuais das pessoas, né? Que nem o doutor Ligue nos comentou. Ele poderia até estar redistribuído em 12 pagamentos mensais. Exatamente. Não é? Depois eu até vou comentar a respeito da restrição que a legislação faz desse aspecto, né? Expor também a orientação para o empregador para poder fazer o pagamento adequado do 13º, para que não venha posteriormente ser descaracterizado, né? Que tem esse risco na Justiça do Trabalho. Então estamos aqui para poder esclarecer isso, tanto para o empregador como para o trabalhador. Vamos para a nossa terceira convidada, aí depois nós abrimos o painel. É a consultora e coach financeira Evanilda Rocha. Novidade mesmo. Doutor Gonçalves. Olha, Dácio, como foi muito bem colocado pelos colegas Alexandre, a Ivanilda, resta alertar o empregador nesse momento da correta distribuição do pagamento do 13º salário, né? Pois bem, a legislação trabalhista, ela estabelece, como já havia dito aqui, a primeira parcela entre os meses de fevereiro a novembro do ano corrente, né? E a segunda parcela, a legislação é bem clara no sentido de estabelecer no mês de dezembro até o dia 20. Pois bem, então que hoje nós observamos na prática, para poder facilitar, inclusive, a destinação desse pagamento 13º, várias situações incorretas, né, praticadas pelo empregador. Primeiro, pagamento parcelado em 12 parcelas do 13º salário, né? Eu quero dizer que o 13º não é que nem um pagamento em 12 parcelas sem juros, como muito o comércio tem praticado, né? Pois bem, porque a lei ela é bem clara no sentido, olha, primeira parcela, o pagamento deve ser de uma só vez 50% da remuneração no mês anterior. E a parcela final, né, descontados os encargos previdenciários e do imposto de renda, se for o caso, já no mês de dezembro. Então, outras empresas, então por quê? Porque a lei do 13º salário foi criada para essa finalidade exclusiva, festejos natalinos. Essa finalidade jurídica, né, que nós da área jurídica, assim, colocamos. Então, ele tem essa finalidade. Então, tem empregador, às vezes, Dácio, que ele quer pagar essa parcela única no mês de agosto, por exemplo. Então, naquele momento... Para facilitar a contabilidade da empresa, isso. seria isso?
Por quê? Porque ele já quer se livrar daquele ônus, né? Já quer pagar logo, deixar o empregado satisfeito, mas na verdade ele pode estar correndo um risco. Pois bem, por quê? Porque se você faz o pagamento integral do 13º salário no mês de agosto, por exemplo, ou no mês de setembro, você pode questionar na justiça o desvio de finalidade daquele pagamento. Né? Quer dizer, ele está totalmente desvinculado da finalidade natalina. Então, quer dizer, isso deixa aberto para o juiz decidir da descaracterização daquele 13º salário. E na área trabalhista, Darcio, é comum o juiz fundamentar as suas decisões daquele velho dito popular: quem paga mal, paga duas vezes, né? E isso os juízes têm adotado das suas decisões. Então, e tendo em vista que logo a CLT, lá no artigo 2º, já coloca: o risco do empreendimento é do empregador. É ele que deve se cuidar, se zelar por esse pagamento adequado. Seja em matéria de férias e salário, inclusive no 13º. Então, pois bem, aí E isso, depois se o empregado... Tem vontade para interferir, senão pega a palavra e não devolve mais. Mas pode falar, doutor Gonçalves. E se o empregado vir a pedir demissão, quer dizer, ele não vai ter direito à sua totalidade, o 13º, é por mês de serviço, cada mês de serviço você adquire 1/12 da remuneração. Né? Mas você vai me perguntar, mas se o mês foi incompleto, a legislação cuidou disso, na fração... Eu perguntei no começo para o doutor Lignos que era um salário e mais alguma coisa. E o que seria esse mais alguma coisa? Esse mais alguma coisa, porque a Constituição Federal determina que o 13º salário deve ser pago com base na remuneração. Quando se fala em remuneração, Darcio, entendemos que ele compõe não só o salário contratual, como outras vantagens, como adicionais insalubridades, se for o caso, periculosidade, gratificações, comissões e seu respectivo repouso semanal remunerado. Então, quer dizer, é uma remuneração como de um mês normal do trabalhador, quer dizer, o mês de dezembro. Né? Então, por isso que pode ser o a mais, né? Mas o 13º salário não tem o adicional de 1/3 como tem nas férias. Né? Mas nesse aspecto, o a mais... eu posso entender dessa maneira, né, que compõe toda a sua remuneração, porque às vezes o empregado ele recebe um salário de R$700, por exemplo, e no decorrer do mês, no decorrer do ano, desculpe, ele pratica hora extraordinária, que vai receber em hora extra, no mínimo 50%. E essas horas extras têm que repercutir na sua média, né, para o cálculo do 13º salário. Então, algo mais é isso, né? E vale lembrar que sempre nós, consultores na área trabalhista, a gente sempre recomenda ao empregador, né, inclusive no aspecto preventivo, de fazer o pagamento adequado do 13º salário nos seus respectivos prazos. Então, se nós fosse fazer um quadro, o funcionário, o empregado trabalha 12 meses, sim, folga 1, recebe 13 vezes. É isso? Porque as férias, na concessão de férias, Darcio, ele é entendido como, ele vigora o tempo de serviço para todos os efeitos legais, né, que nós falamos. Quer dizer, naquele período, você deixa de prestar o serviço, sai de férias, recebe sua remuneração antecipada, inclusive acrescida de 1/3, né? Só que aquele período não vai prejudicar no recebimento do 13º salário, daquele mês de serviço. E o avião